Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Físico-Química 2. Nosso assunto de hoje é Química Orgânica. Os tópicos a serem abordados são Química Orgânica, Química do Carbono e Funções Orgânicas. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender a química do carbono, reconhecer as funções orgânicas. Então, vamos falar um pouquinho agora do carbono. O carbono é o elemento químico mais polivalente da tabela periódica. Por quê? Porque o carbono ele pode fazer 4 ligações químicas do tipo covalente e, ao mesmo tempo, realizar duplas ligações, triplas ligações entre dois átomos de carbono e se combinar com átomos de enxofre, átomos de nitrogênio, átomos de oxigênio. Okay? E os carbonos podem unir entre si para formar cadeias, no que nós chamamos de cadeias carbônicas. Na nossa ilustração temos um exemplo de uma molécula de carbono. Então é interessante a classificação que é utilizada quanto ao carbono, dependendo do número de carbonos que ele é ligado. Então, se pegarmos um carbono que se liga apenas a um único outro átomo de carbono, é chamado de carbono primário. Na nossa ilustração seriam os carbonos identificados com a cor vermelha. Podemos verificar na ilustração que apenas esse átomo de carbono em vermelho é ligado a apenas outro átomo de carbono. Quando o átomo de carbono se liga a dois outros átomos de carbono, como a gente pode ver na nossa ilustração, seriam os carbonos azuis, ele é chamado de carbono secundário. Okay? No caso de um carbono que se liga a mais 3 átomos de carbono, ele é chamado de carbono terciário. Na nossa ilustração, seria o carbono identificado na cor verde. E, finalmente, quando o carbono se liga a outros 4 átomos de carbono, ou seja, um carbono realiza suas 4 ligações covalentes com outros átomos de carbono, que seria, no caso, o carbono em amarelo, é chamado de carbono quaternário. Dessa maneira, o carbono ele pode se associar de diversas maneiras com outros carbonos, formando cadeias, formando diversas combinações. Por isso, a química orgânica é tão vasta, tão grande. Existem uma infinidade de elementos devido a essas várias possibilidades de combinações entre átomos de carbono. Então, falando um pouquinho aí das diversas maneiras que podemos encontrar o carbono, as cadeias de carbono combinadas, temos no nosso primeiro desenho, temos as chamadas cadeias abertas e saturadas. O que seria uma cadeia aberta e saturada? É uma cadeia aberta, que não é uma cadeia fechada, então nós temos situações que o carbono ele faz uma espécie de um anel. Tá? Então, nesse primeiro exemplo, é uma cadeia aberta. E quando que a cadeia é saturada? A cadeia saturada é quando o carbono só realiza ligações simples. Okay? Então, nós temos, nesse caso, nessa ilustração, uma molécula com 4 átomos de carbono, mais átomos de hidrogênio, preenchendo as outras ligações covalentes disponíveis. É uma molécula do butano, um gás encontrado no gás de efeito de petróleo. Um segundo exemplo, nós podemos ter de ligações de carbono, as cadeias abertas e insaturadas. Temos 2 exemplos aqui na nossa ilustração. Temos, por exemplo, o propeno, que tem uma dupla ligação, são 3 carbonos ligados em uma cadeia aberta, com uma dupla ligação. E o segundo exemplo, também temos 3 carbonos, só que no caso, ao invés de 2 ligações, temos 3 ligações, ou seja, uma tripla ligação entre 2 átomos de carbono. Temos as chamadas cadeias abertas e ramificadas. Qual que é a diferença, então, de uma cadeia aberta ramificada e uma não ramificada? A cadeia aberta, nós temos uma cadeia principal, normalmente ela está localizada, desenhada na horizontal. Né? Não é uma regra, mas ela pode estar, normalmente ela está desenhada na horizontal. E vemos alguns carbonos, alguns radicais orgânicos pendurados, né? Eu costumo dizer pendurados, ou seja, ligados a outros átomos de carbono. Então, na nossa ilustração, por exemplo, temos uma cadeia de 3 carbonos linear, né? E embaixo vemos um carbono, um CH, um radical CH3 ligado. Então, isso caracteriza uma cadeia aberta e ramificada. Também temos as cadeias fechadas e saturadas. Nesse exemplo aqui nós temos uma molécula chamada de ciclopentano. Por que ciclopentano? Porque temos 5 átomos de carbono, então por isso o nome pentano, forma uma espécie de um pentágono. Tá? E podemos verificar que só existem
ligações simples entre os átomos de carbono. Okay? Então, qualquer tipo de cadeia de carbonos fechada é sempre chamada de cadeia cíclica, e no caso de existirem só ligações saturadas, é chamada então de uma cadeia cíclica e saturada. E finalmente temos as cadeias cíclicas insaturadas, que é muito comum. O exemplo mais comum, mais simples é a molécula de benzeno, onde nós temos ligações duplas e simples alternadas. O benzeno é uma molécula cíclica de 6 carbonos, forma o desenho típico do benzeno, uma espécie de um hexágono, tá? Onde as duplas ligações se alternam com as ligações simples. Okay? Então, dessa maneira, podemos concluir a quantidade de combinações, ligações que o carbono pode fazer, tá? Desde 1, 2, 3, a uma infinidade de átomos de carbono. Existem macromoléculas, né, com vários átomos de carbono combinados de maneiras diferentes. Tá? Então, como eu falei anteriormente, por esse motivo que a química orgânica é tão grande e tão vasta. Vamos falar um pouquinho agora sobre as funções orgânicas. A primeira função orgânica, mais simples de todas, são os chamados hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são moléculas formadas somente por átomos de carbono e de hidrogênio. E muito importante, onde são encontrados hidrocarbonetos principalmente? No petróleo. Tá? O petróleo é formado basicamente por hidrocarbonetos e a presença de átomos de enxofre, oxigênio, nitrogênio, alguns átomos metálicos, mas isso em pequena quantidade. O petróleo é formado basicamente por hidrocarbonetos, ou seja, moléculas formadas por carbono e hidrogênio somente. Então, vamos verificar alguns exemplos, alguns subgrupos existentes dentro dos hidrocarbonetos. Então, nós temos os chamados alcanos. Alcanos são cadeias lineares abertas, tá? Formadas só por ligações simples. Então, no nosso exemplo, nós temos uma molécula de 4 carbonos, tá? E podemos verificar que esses carbonos só realizam ligações simples, tá? Ou entre os carbonos ou entre carbono e hidrogênio. Tá? Mas o principal para a gente entender o que é um alcano é uma cadeia linear aberta saturada. Okay? O segundo subgrupo dos hidrocarbonetos são os chamados alcenos. O que muda de um alceno para um alcano? É que o alceno vai ter pelo menos uma insaturação. O que é a insaturação? Pelo menos uma dupla ligação. Olhando o nosso exemplo, nós temos uma molécula de 3 carbonos e entre o primeiro e o segundo carbono existe uma dupla ligação. Tá? Então, quando existe pelo menos uma dupla ligação, esse hidrocarboneto é chamado de alceno. Tá? O terceiro subgrupo é o grupo dos alcinos. Os alcinos realizam entre si pelo menos uma tripla ligação. No nosso exemplo aqui, nós temos a molécula 2 carbonos realizando uma tripla ligação. Tá? Essa é uma molécula típica do acetileno, aquele gás que é utilizado em maçaricos. É exatamente essa molécula. São 2 átomos de carbono realizando uma tripla ligação e 2 átomos de hidrogênio para fechar as 4 ligações covalentes disponíveis que cada carbono possui. Tá? E finalmente temos o grupo dos aromáticos, onde o principal representante, o componente mais conhecido, é o benzeno. O benzeno existe o componente mais simples é o benzeno, e esse benzeno pode se combinar com outros carbonos, com outras moléculas de benzeno para formar moléculas de aromáticos de tamanho maior. E o benzeno ele pode ser representado de 3 maneiras diferentes. No exemplo com o número 1, então seria a fórmula estrutural do átomo da molécula de benzeno. Tá? Nós temos 6 átomos de carbono ligados em cadeia, alternando ligações simples e ligações duplas. Tá? E o benzeno também pode ser representado simplesmente por um hexágono com as duplas ligações alternadas, da forma que está representado no número 2. E finalmente, número 3, também nós devemos entender que a molécula é aromática, pertence a um grupo aromático, quando vem desenhado um hexágono com um círculo dentro desse hexágono. A gente já deve entender imediatamente que essa molécula é uma molécula de benzeno, que pertence ao grupo dos aromáticos. Vou falar um pouquinho agora do grupo dos álcoois. Qual que é a principal característica dos álcoois? São compostos formados por cadeias de carbono,
ligados a pelo menos um grupo hidroxila, um radical OH. Tá? Então é importante aqui não confundir, lá na química inorgânica, os compostos básicos, tá? Quando ligados ao radical hidroxila eram chamados de bases. Aqui no caso da química orgânica, sempre que tivermos uma cadeia de carbonos com pelo menos um radical OH conectado, pertence ao grupo dos álcoois. Então aqui alguns exemplos de álcoois, que os mais utilizados, vamos dizer assim. Nós temos o metanol, que é a molécula de álcool mais simples que existe, formada por apenas um átomo de carbono. Okay? O metanol é utilizado como combustível, como matéria-prima para produzir, né, várias rotas de produção dentro da indústria petroquímica. Tá? O segundo exemplo, o etanol. O etanol é o álcool que nós conhecemos aí, normalmente chamamos de álcool, né? É o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, aqui no nosso caso. Okay? Temos um terceiro exemplo, etileno glicol, que possui são dois átomos de carbono com dois radicais, ou duas hidroxilas ligadas, uma em cada átomo de carbono. Etileno glicol, muito utilizado na área de troca térmica para resfriamento de sistemas. Tá? E um último exemplo, um álcool, um fenol, que é um subgrupo dos álcoois, que é quando nós temos o radical OH ligado diretamente a um anel aromático. O fenol é muito utilizado na área na produção de explosivos, como matéria-prima para também vários produtos na indústria química e petroquímica, e também muito utilizado na asepsia para centros cirúrgicos, hospitais. Tá? Próximo grupo que nós temos para apresentar são os aldeídos e cetonas. Aldeídos e cetonas são substâncias orgânicas, né, formadas por cadeias de carbonos, ligadas a pelo menos um carbono com uma dupla ligação de oxigênio. Tá? Então, essa é a característica típica dos aldeídos e cetonas, é ter um carbono realizando uma dupla ligação com um átomo de oxigênio. Os aldeídos possuem esse átomo de oxigênio ligado, essa dupla ligação entre carbono e oxigênio no carbono das pontas, tá? Ou seja, tem uma cadeia carbônica, ele vai estar localizado em uma das pontas, tá? E quando o componente for uma cetona, essa dupla ligação entre carbono e oxigênio será em um carbono secundário, que está localizado, né, não nas pontas da molécula, mas em algum carbono intermediário dessa cadeia. Aqui peguei um exemplo de cada. Um exemplo típico de aldeído é o metanal. Onde que encontramos metanal? Metanal é utilizado para preparação do formol, muito conhecido aí, né, para embalsamento, na biologia, na medicina. Tá? E a propanona é um exemplo típico de cetona, acho que é mais conhecido. A propanona é o componente utilizado para solvência de esmaltes, utilizado aí para remoção de esmalte de unha. Tá? Mas a propanona é utilizada também em várias rotas, vários processos dentro da indústria química. Um outro exemplo de grupos orgânicos são os éteres. Os éteres são compostos orgânicos que possuem um átomo de oxigênio ligado entre dois átomos de carbono, ou seja, um átomo de oxigênio realizando duplas ligações simples com carbonos diferentes. Então, no nosso exemplo aqui nós temos o éter dietílico, que é o composto mais conhecido, o que nós chamamos de éter comercial, normalmente nós encontramos aí com o nome éter. É o éter dietílico, né? É apenas um tipo de éter, dentre os vários tipos de éter que podem existir. Tá? O éter dietílico é utilizado principalmente em asepsia, na indústria farmacêutica. É um solvente muito volátil, altamente inflamável, tá? Mas usado principalmente na indústria farmacêutica. Outro grupo, o grupo dos ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos são os ácidos orgânicos em que existe uma cadeia de carbonos e em pelo menos na ponta dessa cadeia, né, em pelo menos uma delas, existe o radical que nós chamamos de carboxila. O que seria essa carboxila? Nós temos esse carbono da ponta fazendo uma dupla ligação com um átomo de oxigênio e uma ligação simples com o radical hidroxila. Então sempre o ácido orgânico, o ácido carboxílico, ele tem essa combinação no carbono da ponta, é o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples com o radical OH.
Tenho aqui dois exemplos dos dois ácidos carboxílicos mais simples. Nós temos o ácido fórmico, que é o ácido encontrado no veneno da formiga. Então, quando a gente sofre uma picada de formiga, aquela irritação, aquela ardência que nós sentimos na pele é justamente por conta do ácido fórmico. Okay? E um outro ácido muito comum que existe, está presente no dia a dia cotidiano e muitas vezes a gente não sabe, é o ácido etanóico, mais conhecido com o nome comercial de ácido acético. Ou seja, é o ácido presente no vinagre, né, para preparação, para temperos, né, usado na culinária. Tá? Então, o principal componente do vinagre é o ácido acético. Um outro grupo orgânico formado basicamente pela combinação de ácidos carboxílicos com álcoois, colocamos até aqui uma reação química como exemplo. Então, pegando uma molécula de ácido acético e reagindo com uma molécula de metanol, o hidrogênio do grupo OH do ácido carboxílico é removido, assim como o radical OH do metanol é removido, né? Isso é liberado na forma de molécula de água, e o que sobrou, a parte orgânica das duas moléculas se combinam para formar o chamado éster. No caso aqui eu tenho um exemplo, que é o acetato de etila. É um componente também muito típico aí utilizado em solventes, esmaltes. Okay? E os ésteres são muito encontrados nas essências, nos aromas para a indústria alimentícia, a indústria cosmética. E muito importante ressaltar que o biodiesel, né, o biocombustível que hoje é utilizado em adição ao diesel de petróleo, o biodiesel é formado basicamente por moléculas de éster, de grande tamanho, tá? Mas basicamente o biodiesel é formado por moléculas de ésteres. Um outro grupo de compostos carbônicos da química orgânica é o grupo das aminas. A amina é basicamente um grupo formado a partir de uma molécula de amônia, NH3, em que pelo menos um desses hidrogênios ligados à amônia é substituído por um radical orgânico, ou seja, por átomos de carbono. E temos as amidas, em que o NH3, a amônia, ela é ligada a um composto, a um carbono que possui classificado como carbonila, né? Lembrando, né, a carbonila, que é o grupo típico dos aldeídos e cetonas, ou seja, é um carbono com uma dupla ligação. Então podemos ver no nosso exemplo aqui a amida. Nós temos uma molécula com dois átomos de carbono. O carbono da direita possui uma dupla ligação com o oxigênio, por isso é uma carbonila. E a última ligação disponível desse carbono, para completar as 4 ligações, ao invés de ter um hidrogênio, ele se liga ao NH2, conforme falamos, a amônia que libera um átomo de hidrogênio e se combina com a carbonila. Então, é um exemplo típico de amida. As aminas são encontradas, são usadas principalmente aí como matéria-prima para a indústria química, petroquímica, e um exemplo bem típico é para a fabricação de adubos nitrogenados. Tá? E as amidas são muito utilizadas para a fabricação de poliamidas, né? Um plástico, um polímero, vamos ver daqui a pouco o que é uma poliamida, mas as amidas são utilizadas como matéria-prima para fabricação de poliamidas. Vamos falar um pouquinho agora sobre os polímeros. Tá? Polímeros, o que são polímeros? São macromoléculas formadas por compostos de carbono, compostos orgânicos, em que existe uma molécula, um monômero chamado, uma molécula simples, que se combina várias vezes de forma sequencial para formar o chamado polímero. Então existe uma infinidade de polímeros naturais, de polímeros sintéticos. Então um exemplo simples de um polímero natural encontrado na natureza é a celulose, é um polímero típico natural, tá? Mas vamos focar um pouquinho aqui nos polímeros industriais. O primeiro tipo são os polímeros chamados polímeros de adição. Por exemplo, o polietileno, ele é muito utilizado para a fabricação de sacolas plásticas, para artigos plásticos em geral, brinquedos, tubulações para transporte de água fria.
O polietileno, na verdade, o que é o polietileno? O monômero dele, ele é fabricado a partir do etileno, né, um gás, um hidrocarboneto formado por dois carbonos. E, na verdade, podemos ver aqui no nosso exemplo, nossa reação química, N moléculas de etileno se combinarão, formarão o monômero, né, de tal maneira que nós teremos o polietileno. Então, podemos ter 100 moléculas de etileno que formarão 100, né, uma cadeia de 100 monômeros combinados do etileno para formar um determinado, né, tipo de polietileno. Então, existe uma quantidade vasta de polietilenos que podem ser fabricados a partir do número de carbonos combinados, né, do número de monômeros combinados e das condições de processo em que essa molécula vai ser polimerizada, né? Então, é importante ressaltar que a molécula de etileno, as moléculas de etileno são colocadas em condições de pressão e temperatura bem definidas, e de acordo com essas condições de pressão e temperatura, chegamos a um determinado tipo de polietileno. Okay? O segundo exemplo é o polipropileno, que é formado a partir de uma molécula simples, o monômero dele é o propeno. E aí, da mesma maneira, o propeno combinado, N moléculas de propeno, formam uma macromolécula com N carbonos, né? E, novamente, através de condições de pressão e temperatura, o polipropileno tem formado diversos tipos de polipropileno. Polipropileno também é muito utilizado em tubulações para transporte de fluidos mais agressivos, fluidos mais específicos. Comparado com o polietileno, uma tubulação de polipropileno possui qualidade superior, vamos dizer assim, possui funções mais específicas. Outro exemplo, outro tipo de polímero bem conhecido, é o poliestireno. Ele é fabricado a partir de uma molécula de estireno, tá? Nós temos aqui nosso exemplo. N moléculas de estireno combinadas formam o chamado poliestireno. E onde nós encontramos o poliestireno? É a matéria-prima utilizada para a produção do isopor. Tá? Então, sempre que a gente pegar um isopor, ele foi fabricado a partir do estireno. Outro lugar que encontramos bastante poliestireno, copinhos plásticos para colocar bebida, para tomar água. Tá? Podemos ter de poliestireno, de polietileno, também são exemplos de aplicação desses polímeros. Temos aqui como último exemplo o PVC, policloreto de vinila. Ele é fabricado a partir do cloreto de vinila, tá? Um monômero cloreto de vinila. Ele combinado também, formando uma macromolécula, forma o PVC. Então nós temos várias aplicações também em embalagens, tubulações. Também é um material muito típico para vários tipos de aplicações. Então, esses polímeros que eu apresentei até agora são chamados polímeros de adição, onde nós partimos de um único monômero, esse monômero se combina, né, várias vezes de forma sequencial, então por isso é chamado polímero de adição. Existe outro grupo de polímeros que são chamados polímeros de condensação, onde que nós partimos de dois monômeros diferentes, esses monômeros se combinam, e normalmente essa combinação de monômeros gera um subproduto, na maioria dos casos é uma molécula de água. Temos o primeiro exemplo, combinando uma molécula de etilenoglicol. Etilenoglicol é uma molécula de álcool, né, com o radical OH nas duas pontas, né? Então é o etilenoglicol combinado com ácido terefitálico. O que é o ácido terefitálico? É um ácido orgânico também com dois radicais carboxilas, né, nas duas pontas. Então, olhando para a nossa reação química, nós podemos combinar N moléculas de etilenoglicol com N moléculas de ácido terefitálico. Isso vai formar para a gente o politerefitalato de etileno, muito conhecido da gente, o PET, né, utilizado em garrafas para armazenar bebidas, água, sucos, refrigerantes. Tá? Então, o PET, o plástico PET, é fabricado a partir desses dois monômeros, do etilenoglicol e do ácido terefitálico. Um segundo exemplo de polímero de condensação é a chamada poliamida. Aqui o exemplo que eu trouxe, a poliamida 66. Ela é formada a partir do ácido adípico. O que é o ácido adípico?
é um ácido, é um carboxílico, dicarboxílico, né, também com duas pontas, dois radicais carboxila, sendo uma cadeia aberta de 6 carbonos. Esse é o chamado ácido adípico. O ácido adípico se combina com uma amida, conforme eu falei uns instantes atrás, um composto diamida com duas pontas, dois radicais amidas, no caso aqui a hexanodiamina. Tá? O que é essa molécula? É uma molécula de 6 carbonos e de tal maneira que os carbonos, o primeiro e o sexto carbono, têm a configuração típica de amidas. Então, combinando N moléculas de ácido adípico com N moléculas de hexanodiamina, nós formamos o chamado nylon 66, o nome comercial dele, né? É uma poliamida. Nylon 66 é utilizado para preparação de fibras têxteis, para artigos específicos. Tá? Os polímeros de poliamida são muito utilizados também, chamados plástico de engenharia, muito utilizado para aplicações específicas, né? Plásticos específicos com aplicações na indústria. Ok? E se você quiser saber um pouquinho mais sobre química orgânica, conhecer um pouquinho sobre o processo de fabricação de polímeros, por exemplo, a fabricação do polietileno, assista ao vídeo Química Orgânica Polietileno. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre química orgânica. Espero que tenham gostado, visite nossas redes sociais e até a próxima.